Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Como estamos aqui para juntos louvarmos e bendizer o nome daquele que é vivo e reina para todos sempre. Só Ele é digno de receber a tua adoração, o teu louvor. Você que pode ficar de pé, vamos já ler a palavra, você pode abrir. Livro de Mateus, capítulo 25. A gente vai ler aqui 3 versículos. Eu creio que Deus vai nos dar discernimento da sua vontade nessa tarde. Nessa mensagem aqui, eu quero adiantar que quero fazer uso da palavra do Senhor, dada aqui nessa tarde, esse culto aqui, tarde da bênção, que eu já quero também agradecer a Deus por participar e creio com uma bênção de Deus para a vida de cada um dos que aqui estão. Fazer minhas palavras do rei, que ele disse assim, no capítulo 25, e versículo 32. O que ele está falando aqui, irmãos, vira uma doutrina. É uma mensagem que nasceu naquele dia, diante, eu creio, mais de 500 pessoas, pois era ali, Monte das Oliveiras, aproximadamente, aquela região que ele pregava, e ele fala essa palavra assim, dizendo: todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um do outro, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e o bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestisse, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e lá foste me ver. Então dirá o justo, e lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando te vimos com sede e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e hospedaste? Então responderá o rei: quando vim com fome, e quando te vimos na prisão? Responderá o rei dizendo: em verdade vos digo, quando fizeste a um dos meus pequenininhos, foi a mim que fizeste. Amém? Você pode sentar e, se puder, glorificar e exalte o nome dele, porque a palavra é dele, a igreja é dele, o crente é dele, tudo aqui é para ele. Amados, eu tenho falado que parece que eu estou usando uma Bíblia diferente. Eu uso uma Bíblia, o crente usa outra. Eu sou pobre, pedreiro, trabalho para sustentar a família, o meu serviço é pesado, aprendi na mesma igreja, no mesmo ministério, mas parece que os crentes, os pastores do mesmo ministério, onde eu nasci, a Assembleia de Deus de Madureira, eles estão usando uma outra Bíblia. Eu também nasci na Madureira, mas hoje boa parte, é como disse o pastor aqui, bem usado por Deus, uma boa parte deles estão dentro da política, lá na mesma igreja que eu nasci. Parece que eles usam uma Bíblia e eu uso outra Bíblia, porque Jesus está falando aqui, o dever e a ocupação da igreja é essa. Irmão, você pode arrecadar, você pode colher, você pode buscar para a igreja todo o recurso que entrar. Ele é dado para isso aqui, para dar comida pobre, filhos sem pai, que são órfãos e viúva, manter os estrangeiros e manter a obra do Senhor, a igreja do Senhor. Não foi para comprar carro, não foi para comprar fazenda, não foi para comprar apartamento. Jesus está falando: eu tive fome, mas não me desse comida, eu tive sede, não me desse água para que eu bebesse, era estrangeiro, não me hospedasse na tua casa, quando eu estava na prisão, não fosse me ver, lá no hospital não fosse me visitar. Mas aqueles ignorantes que estão aí pregando, como disse o pastor, em cima dos palanques, vai dizer: Jesus, quando foi que eu te vi? Eu morei no Brasil tantos anos, 30 anos dirigindo igreja, como tem muitos deles aí, 30 anos que eu sou pastor, e eu nunca vi dizer que o Senhor passou lá no Rio de Janeiro, o Senhor passou lá em São Paulo com fome, com sede, morando na rua. Eu tinha te colocado dentro da minha casa, eu tinha te dado a melhor comida, eu tinha te dado a melhor roupa, o melhor carro para o Senhor andar. Se eu soubesse disso, ele vai falar: importa, quando na tua porta bateram, pediram pão e você não deu, quando lá na prisão um pobre coitado estava lá, você não fosse visitar, a igreja nunca foi lá, quando lá mesmo no hospital, doente que não tem onde
não foram visitar? Quanto dinheiro vocês escolheram para investir nessa política podre? Aí, ó, que tem bandido, como foi dito aqui, isso é verdade. A política podre, mas vocês não deram comida aos pobres. Foi a mim que você deixou de fazer. Está pensando que é brincadeira, irmão? Deus vai acertar a conta com muita gente. Todo mundo quer abrir igreja, sabe por quê? Porque está sendo ensinado por eles que abrindo igreja, tu não é mais pobre. Abrindo igreja, tu tem casa boa, tu tem recurso no banco. Abrindo igreja, tu vai andar no melhor carro, tu vai ser amigo do presidente, tu vai ser amigo dos deputados, mas você vai ser inimigo de Deus naquele dia. Já é inimigo de Deus. Já é inimigo de Deus. Abre igreja para ganhar alma. Abre igreja para pregar para os moradores de rua. Abre igreja e vai dar comida a quem está com fome morando nas ruas, que não tem roupa para vestir, que não tem comida em casa para morar. A igreja do Senhor foi para isso. Jesus está falando isso aqui, ó. Os hipócritas vai dizer: quando foi que eu soube que o Senhor estava com fome? Passou na minha rua, na minha casa, pediu comida. Se eu soubesse, eu tinha ajudado. Irmãos, eu duvido, sabe por quê? Eu tive um gabinete com um deputado. E um dia, eu só falei para Deus. E Deus me falou ontem através de uma missionária, de uma pregadora na igreja, que aquilo que meus olhos ainda não viram, ainda vou ver antes de eu morrer. Eu achei que ia morrer muito rápido, com esse estreitamento da minha garganta, e vou ter que fazer a cirurgia. Mas Deus falou que ainda vou estar vivo para ver acontecer aquilo que Ele me prometeu. Um dia eu vou estar diante dele, porque eu tive reunido em São Paulo. E lá, quando eu estava para ser recebido como obreiro, lá na cidade de Orlândia, ele disse assim para os obreiros: nesse ministério ninguém passa fome. É uma época, irmão, que eu estava numa aperto. Eu sou pai de 11 filhos, né? Nunca pedi nada a ninguém, sair pedindo esmola, não, mas a Bíblia diz que conta aos santos a sua necessidade. E quando nós estávamos ali falando, havia um banquete no gabinete desse pastor, um dos pastores mais conhecidos do Brasil. Era o pastor presidente na época, chamado Marcos Feliciano. E eu vou dizer uma coisa para você, eu falo abertamente, eu tive do lado dele, abraçado por ele, recebido no ministério. E ele disse: vai a Brasília. Eu nunca falei isso para minha esposa, estou falando aqui agora no pouco. E no dia que eu cheguei lá, ele pegou seus funcionários e que me atenderam ali na porta do gabinete e disse assim: olha, ele está aí em São Paulo agora. Viajou para São Paulo. Eu tentei ali falar com a minha esposa de outra forma, porque ela não entendesse isso. Porque o dia foi com ele, foi ele que falou comigo. Aí marcou 8 dias depois, eu voltei de novo. Isso era uma quinta-feira. Quando eu cheguei na porta do gabinete, eu ouvi a voz dele lá dentro. E os irmãos que vieram na porta disseram assim: olha, ele viajou de novo em serviço de trabalho aqui da política e não pode atender. Mas eu digo uma coisa para você: se Deus não permitir que um dia eu esteja diante dele, ele vai estar diante de Deus. Porque isso que Deus falou aqui, ó, isso que o Senhor está falando, vai se cumprir. Um dia ele vai saber disso. Vai se cumprir na vida dele. Eu tive fome. O dinheiro que ele está dizendo para fazer obra do Senhor é mentira, é mentira. Essa obra da carne que eles estão fazendo aí é para conseguir dinheiro. Mas tem um tanto de pastor se levantando agora, irmão, pregando mentira, pregando engano, contradizendo a Bíblia, entregando chave de casa, chave de carro, orando pelas pessoas para ganhar dinheiro. Deus não aprova nada disso. Isso aqui é obra da carne, é obra da carne. Ninguém tem coragem de se doar de graça. Prega para os mendigos aí, ó. Vai atrás de pessoas que estão largadas, rejeitadas pela sociedade. O evangelho de verdade é esse aqui. E ele está falando: eu tive fome, pregadores mentirosos. Porque eu digo uma coisa para você: a Bíblia é 31.173 versículos. E se eu desafio qualquer pastor de qualquer lugar do Brasil e do mundo para chegar lá de lá, você nem é um pastor que fez teologia. Você não sabe nada, eu sei é de Deus, não é de teologia. O que eu sei aqui é da Bíblia, que eu tenho procurado examinar a Bíblia. 73 versículos, não tem um versículo que Paulo pregou e que Jesus pregou falando assim: olha, entrega o dízimo, mentiroso, tudo isso era da lei. Jesus não pregou isso. O que Paulo ensinou está aqui, ó, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs Deus no teu coração, não com tristeza e nem por necessidade. Jesus não ensinou isso para ninguém. Isso aqui é Bíblia, é Novo Testamento. Dízimo é décima parte, não era nem dinheiro. Isso era que você colhia em mantimento, em criação, e depositava aos pés dos apóstolos. Mas quando Jesus veio, como diz a própria palavra, mudando o sacerdote, houve necessidade de mudar a lei, e a lei foi mudada. Houve necessidade de mudar a lei. Jesus não prega disso.
Paulo não prega dízimo. Sabe o que eles pregam? Porque a ganância do dinheiro é grande. É muito grande. Ah, mas você se não der o dízimo, o devorador vai entrar na tua vida. Eu sou da Assembleia, irmão. Eu vim da Assembleia. Alguém pode falar, vier lá da Igreja do Véu, mentira. Eu aceitei Jesus na Assembleia, mas não sou mentiroso não. Eu posso não ganhar nada, nem quero também. Se for para minha alma para o inferno, eu não quero. Mas eu prego a verdade. Aqui não tem não. Não tem. Jesus nunca pregou dízimo. Nunca falou, vai lá e prega teu dízimo. Ah, mas Mateus 18 fala, Jesus falou em dízimo. A palavra ali não é dízimo, é misericórdia. Dízimo entrou por acaso. Quando ele fala, você que entrega dízimo, disso, daqui, do outro. Então, olha, Jesus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer misericórdia. Você entrega dízimo, mas não tem misericórdia. Mateus 23, 23. É Mateus 23, 23, eu dizendo. Tem nada a ver com dízimo. Jesus nunca mandou ninguém entregar dízimo. Ah, mas vai para o inferno se não entregar. Tem nada a ver. O devorador vai entrar na tua casa no teu salário. Você sabe o que é devorador? Leia a Bíblia, você vai entender. Devorador é um gafanhoto, irmão. Não é um espírito, um demônio, não. Isso é mentira. Pregadores mentirosos. Vai ter com Jesus naquele dia. Pastores mentirosos. Eu sou pequeno, fui levantado como pastor já muitos anos atrás, mas não foi para enganar ninguém. Já chegaram para mim e falaram, você está pobre, lascado, porque você quer. Se você tivesse me chamado 2 vezes na política, me viram pregando na rádio, uma época atrás, acharam que eu tinha, você tem dom para estar aqui, ó. Você devia estar comigo, você foi candidato a vereador em 2 lugares. E eu rejeitei tudo isso, não tenho nada, não tenho nenhuma casa. Estou igual que Jesus falou, se cair morto hoje eu não tenho uma casa, estou morando de aluguel, mas eu não quero nada. Outro pastor chegou bem aqui, aproximadamente 200 metros aqui. O meu filho mais velho, que eu está com 27 anos, eu estava com 3 anos, se não me engano, na época. E ele chegou... Veio em casa enfrentado pela minha esposa, porque era uma obra do demônio, Deus já tinha revelado, e ela não queria que nós andássemos juntos, exatamente por causa disso. E ele falou assim, olha, essa mulher vai atrapalhar teu ministério. Ela vai atrapalhar teu ministério. Porque o que Deus tem na tua vida é muito grande. Se tu ouvir e obedecer o que eu vou te entregar nessa hora aqui, ó, dentro de poucos meses, foi onde sai o Gol-Bola. Você vai ter um Gol-Bola para fazer a obra, uma igreja perto desse posto aqui, ó. Esse posto de gasolina bem próximo aqui, ó. Nós morávamos aqui, ó, em frente à Caixa d'Água. Tinha um barraquinho aí que nós morávamos aí. Eu tinha 3 filhos na época. Você vai ter uma igreja grande que vai desenvolver. O lote é do lado do posto. Vou fazer uma igreja grande, vou te entregar. Você vai ser um dos maiores pastores do Valparaíso e vai espalhar para o Brasil.